Bom dia, amiga. Gente, boa tarde, tudo bem? Tem bastante gente entrando. Vou esperar aqui um pouquinho, uns 3 minutos para deixar o pessoal entrando, para a gente começar. Né? Hoje a gente tem 2 aulas, a nossa aula vai ser dividida. Então, nesse primeiro momento, a gente vai resolver uma prova, tá? É uma prova de 2014 do IFE, nós vamos resolver juntos, tá? Então, tem parte de interpretação, parte de intertextualidade, e em seguida a gente continua com a nossa construção de revisão de classes de palavras, né? A professora Ana Beatriz sempre vai trabalhar com conteúdos diferentes dos meus, né? Para que assim a gente consiga abarcar o maior número possível de conteúdos, de questões que caiam no padrão do IFE e para quem é de Macaé do CAP, tá? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter importante, né, é a questão da interpretação de texto. Vocês vão verificar na prova de hoje que a gente vai resolver que boa parte da prova é, de fato, interpretação de texto, né? E então, para que a gente consiga melhorar, quanto mais exercícios a gente resolve, quanto mais provas a gente faz juntos, percebendo ali quais são os detalhes, quais são os diferenciais que tem, característica de cada banca, isso ajuda muito a gente na hora de fazer uma prova como essa, né? Então, é claro que toda a parte de conteúdo, como a revisão que a gente está fazendo de classes de palavras, é muito importante. É muito importante para a aquisição de conteúdo, para que a gente saiba, a gente entenda o que está sendo falado ali. Mas o ponto-chave para qualquer aluno que vai fazer uma prova de concurso como essa é saber que o tipo de abordagem que a gente tem é uma abordagem com uma gramática muito reflexiva, né? Então a gente não grava nada, a gente tem que entender o conteúdo, né? Absorver o que tem ali naquele contexto, para poder a gente conseguir entender as questões que são colocadas. Outro ponto importante também é a gente observar, tem alguém falando aqui no chat. Oi, Tiago, sim,
Eu vou passar o slide para vocês. Só que o que acontece, né? O slide ele também tem exercícios. Então, como tem respostas nos slides também, o que eu pensei? Eu vou passar para vocês quando a gente terminar o slide, né? Porque senão vocês vão copiar as respostas dos exercícios. Mas assim, eu vou disponibilizar para vocês sim, tá? Falando em slides, tem exercício da aula passada para corrigir. Deixa eu até abrir aqui o nosso slide. Só um minutinho. A nossa aula vai até 15h30. São 2 tempos, tá? Não sei se vocês têm alguma aula depois, né? Mas a nossa aula vai até 3h30. Tem alguém que está com o áudio aberto. Nossa, que bonito, não tô fazendo. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar no áudio, que eu estou ouvindo. Estou só abrindo o nosso slide. Professor, você poderia repetir o que você falou antes? Eu entrei agora e eu perdi. Ih, eu falei um monte de coisa. Eu fiz uma introdução falando um pouquinho sobre padrão da prova do IFE, dando algumas dicas. Mas a live ela fica disponível para vocês depois. É porque eu já falei um monte de coisa. Não foi nada Ok. específico, não, entendeu? Sim, ok. Aí eu estou Obrigada. abrindo agora o slide que a gente vai utilizar e a gente vai resolver uma prova também do IFE hoje. A gente vai resolver juntos. Deixa eu ver que tem mais alguém entrando aqui. Só um minutinho, gente. Não estou conseguindo abrir o PowerPoint, não sei porquê. Bem, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu tento abrir aqui de novo, porque está dando um erro. Então, a gente vai começar agora, antes de a gente corrigir o dever da última aula, eu vou começar projetando com vocês a prova que a gente vai resolver hoje, tá? Então, como que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje? A gente vai ler as questões em conjuntos, a gente vai analisar o enunciado, e aí vocês vão colocando a resposta aqui no chat, tá bom? Para você ver se você acertou ou não. E aí no final a gente contabiliza quantos pontos a gente fez, tá bom? Gente, tem Essa alguém que atividade tá... tem no livro? Oi? Essa atividade vai ter no livro? Não, essa atividade eu vou projetar a prova aqui para vocês, essa prova que eu vou resolver hoje. Não estou usando o livro de vocês, não, tá? Alguém tem alguma dúvida?
Não? Então, ok. Deixa eu começar a projetar aqui. Ó, vamos lá, a gente já está projetando a tela aqui e eu vou começar a mostrar a prova para vocês, tá? Vamos lá, olha só. Essa aqui é a prova que a gente vai resolver, tá? É uma prova do IFE 2014, né? De 2013 para 2014. Aí a gente vai resolver a parte de língua portuguesa. Então, a gente começa aqui com o texto 1, que é do autor Jairo Marques, e se chama Surdo Cego, ok? Preste atenção ao longo da leitura para a gente poder resolver as questões com tranquilidade. Lembrando... Professora, Oi. a gente vai precisar ter essa prova no caderno? Não, meu amor, a gente vai resolver em conjunto aqui online, né? As nossas aulas são online, a gente não está usando o livro, né? Eu acho que nesse momento fica um pouco complexo, então eu estou projetando para vocês, a gente vai resolver em conjunto, vocês vão colocar as respostas no chat, e aí depois a gente verifica os acertos de vocês, né? Como eu falei no início, é uma resolução de prova que a gente vai fazer online, e no segundo momento a gente vai voltar para o conteúdo que a gente está fazendo de revisão de classe de palavras, para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né, de conteúdo e resolução de questões, de prova, até para a gente saber como funciona, né, o padrão de prova do IFE. Provavelmente tem alunos aqui que nunca fizeram, nunca se depararam com uma prova, então isso é importante. Mais alguém tem alguma dúvida? Mas não precisa ter a prova, não. A prova ela vai estar aqui online, a gente vai resolver junto agora, né, ao longo da aula. Ok? Ok. Mais alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a leitura da prova? Não? Eu não. Então tá bom, vamos lá. O título desse texto aqui chama-se Surdo Cego. Os meninos tateavam tudo o que havia no jardim com cuidado, de mariposas em busca de néctar. Cheiravam cada uma das flores e das folhas com profundidade e em silêncio. Sorriam com a surpresa de asperezas de caules ou com a maciez de pétalas. Foi a primeira vez que me deparei com crianças surdo-cegas. Pouco ou nada viam. Pouco ou nada ouviam. Admito o impacto vertiginoso, um desconforto inicial desconcertante. Como era possível ser realidade? Como a natureza conseguiu ser tão perversa? Uma desgraceira só já não era de bom tamanho para apagar pecados de 1000 anos? Em seguida, fui tomado por uma admiração, um encantamento e um pensamento ainda mais agudo do que o que já me habita sobre a necessidade de entendimento e consideração às diversidades humanas. Tudo o que se tem de concreto em cartilhas sobre o sentido de existir ainda é pouco, ainda é vago, não se fecha apenas em teorias evolutivas ou na busca linear por arroz com feijão, reprodução e Feliz Natal. Deficiências múltiplas parecem raríssimas, mas, na realidade, raros são os que conseguem sobrepor os desafios para aparecer em sociedade. Normalmente, são pessoas circunscritas à própria casa, longe da curiosidade e da compaixão dos outros. Apenas compaixão e pouquíssima compreensão, atenção, ação. E diante de tantos não me toques de grupos diversos, em relação a ir para uma escola regular, aprender um pouco da lida de viver, aquelas crianças que não viam e não escutavam, estavam em sala de aula aprendendo à sua maneira. O que haviam perdido, a capacidade de ouvir posteriormente a cegueira,
desenhavam pontinhos nas mãos das professoras para se expressarem. Os que ficaram cegos após a surdez faziam sinais. E o mais impressionante eram aqueles que recebiam a mensagem tocando o rosto do interlocutor e transformando os movimentos da face, da boca, em sentido completo. Absurdo não é. Genialidade, eu diria. Os surdos cegos de nascença, ou os que adquiriram as deficiências precocemente, precisam de técnicas específicas de comunicação para entender o que os rodeia. Talvez a sorte daqueles pequenos é que sua mestra tinha sobrenome amoroso. Fiquei sabendo nestes dias que se aposentou e foi viver no interior, numa casa repleta de plantas. Quem sabe para jamais se esquecer daqueles meninos, surdos cegos. Aprendi com a professora amorosa que as pessoas com deficiências múltiplas precisam ser preparadas para qualquer porvir do dia a dia, para que não entrem em pânico. Assim, por exemplo, é preciso explicar que uma injeção será aplicada na bunda, que a temperatura quente da rua irá ficar gelada ao adentrar o shopping, que o lento se tornará rápido e assim por diante. Estimulá-las a se comunicarem, progridem e tornam-se cidadãs. Ninguém precisa viver isolado em si mesmo e todo mundo tem potencial para conseguir ter alguma manifestação e interação com o ambiente. Mas, para que perder o sono e gastar a beleza pensando em como se viram esses viventes? Posso elencar várias razões. Para administrar e valorizar mais as perfeições. Para ser menos estúpido diante do que chama de dificuldade. Para que se tenha ciência de que aquilo que se imagina plural pode ser absolutamente singular. Aí a gente chega num ponto importante aqui, quando a gente vai fazer uma prova de concurso. Primeiro ponto aqui é, quando você terminar de ler o texto, você se atentar a isso que tem aqui no final, que a gente chama de bibliografia, né, ou referenciação. Aqui eu tenho o nome do autor, né, qual é a especialidade dele, o que ele faz, onde esse texto ele foi publicado. Então, por exemplo, a gente já sabia lá em cima que o nome do autor era Jairo, né? Aqui embaixo, a gente descobre que o Jairo ele é um jornalista, ele é pós-graduado. Então, a gente consegue perceber que nesse texto tem um caráter aqui de pesquisa, né? Ele está falando sobre um assunto que não é tão comum para a gente, né? O que a gente sabe sobre pessoas surdas mudas? Se eu perguntar para a sala aqui, o que você sabe? Pode escrever no chat. Se eu perguntasse agora, se fosse uma pergunta de prova, né? O que você sabe sobre pessoas surdas mudas? Podem escrever no chat, rapidinho. Isso aqui já faz parte da nossa análise, tá? É o que a gente chama de interpretação do texto antes da gente começar as questões. Podem escrever, gente. Gente, prestem atenção na aula, né? O que vocês sabem sobre pessoas surdas mudas ou surdas cegas? Né? Você conhece alguém? O que você sabe sobre esse universo? Porque, por exemplo, assim como é uma questão de interpretação, poderia ser um tema de redação, né? Para quem vai fazer a prova do CAP. E aí, sobre o que você iria falar? Então, o primeiro ponto que a gente precisa se atentar são esses aspectos. Ó, só falando, se comunicam através de língua de sinais, é o que a gente chama aqui no Brasil de Libras, né? A língua brasileira dos sinais. O Ian está falando que não conhece ninguém surdo ou cego. Não sei nada. Acredito que a maioria aqui da turma tenha um pouco de distanciamento, né? E o distanciamento, por ser algo que não faz parte do nosso dia a dia, realmente gera um não conhecimento sobre o assunto. Eu, por exemplo, sei um pouco porque eu tenho alunos que são surdos, não tenho nenhum aluno cego, mas eu tenho alunos surdos. Tiago está falando que sabe só um pouquinho. Aí eu vou entrar numa outra pergunta. Vocês acharam esse texto que a gente acabou de ler um texto fácil
ou um texto complexo? Professora, não entendi muito bem, achei um texto meio confuso. Porque a gente não chegou nas perguntas ainda, né? Deixa eu ver. Ó, a Camila falou que conhece 2 pessoas surdas. Maíra, eles não podem ser excluídos, eles têm que ser inseridos na escola com professores que tenham graduação especial para tratar com eles. Tudo bem, Maíra. Ó, Sabina achou um texto fácil, Arthur também. Ravena. Alguém aqui que eu não sei quem é, falou que é mediano. Razoável. Acho que na escola eles deveriam ensinar todos a falar em Libras. O José achou um texto difícil. Então, a gente que faz licenciatura, né, para virar professor, a gente estuda Libras na faculdade. Mas a gente estuda um período só. Né? Um período corresponde a 6 meses de aula. É porque na faculdade a gente tem uma divisão diferente da escola. Na escola a gente estuda por bimestre, tem escola que estuda por trimestre. Na faculdade a gente tem 2 semestres. Primeiro, né, que normalmente vai de fevereiro até junho, início de julho, e depois o segundo semestre, que vai de agosto até novembro. Júlia falou, na minha igreja tem uma moça que sabe Libras e ensina para pessoas que são surdas e não sabem Libras ainda. Que legal, Júlia. Essa questão da Libras, agora que a gente está em quarentena, ela ficou um pouco mais, digamos, com visibilidade, né? Porque a gente está tendo muitas lives. E não sei se alguém aqui da sala assistiu alguma live ou tem hábito de assistir, mas normalmente os cantores ou artistas têm colocado o intérprete junto das suas lives, né? Justamente para trazer essa inserção para que essas pessoas que não conseguem ouvir possam participar de alguma forma daquele momento. Então é uma forma de inclusão. Assim como a gente vê também, por exemplo, em discursos políticos, né? Para que todo mundo consiga ali, de certa forma, assistir e ficar sabendo o que está sendo falado. Eu só assisto a live do Nobru. É Nobru, assim fala? Ou eu falei errado? Mas ele não coloca Libras. É o que? Um cantor? Não sei, tô perguntando, né? Falei certo? É um cantor? É brasileiro? Cantor de quê? Gente, nunca ouvi falar. Ah, tá, entendi. É de videogame, né? Os meus alunos têm jogado muito videogame também. Então, galera, continuando aqui. Aí a gente tem mais um trechinho, ó. Preste atenção. Que isso, José? Ó, o vocabulário aqui no chat, por favor, hein? Senão daqui a pouco começa a briga. Aí tem alguém que gosta desse carinha que faz live, aí vai começar a discussão. Então, a gente tem mais um trechinho aqui, antes de chegar na questão 1, ó, que é um trechinho do Marcuski, o Luiz Antônio Marcuski. O Marcuski é um especialista de língua portuguesa que fala muito sobre a questão de gênero, de tipos textuais, né? E esse trechinho que está aqui, ele está dentro de um livro chamado Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, da editora Parábola. Ah, legal, ele ganhou como melhor do mundo no jogo que ele joga. Legal. Vamos lá então para o segundo trechinho da interpretação. Os gêneros textuais são dinâmicos, de complexibilidade variável, e não sabemos ao certo se é possível contá-los todos, pois como são sócio-históricos e variáveis, não há como fazer uma lista fechada, o que dificulta ainda mais sua classificação.
Por isso é muito difícil fazer uma classificação de gêneros. Aí, olha só, galera. Essa parte de gênero costuma cair muito na prova do IF, tá? Eles gostam muito de falar sobre questão de gênero textual, gêneros digitais, que são gêneros novos que estão sendo incluídos na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, tá? E aí, qual é o ponto importante aqui? Eu nem entrei nas questões ainda, tá? A gente saber diferenciar tipo textual de gênero textual, tá? Os tipos textuais, eles são 5. Narração, dissertação, descrição, injunção e texto expositivo. Sendo que desses 5, a gente estuda mais 3 na escola, desde que a gente começa a aprender língua portuguesa, que são os tipos narrativo, descritivo e dissertativo. Quando a gente vai para o ensino médio, isso vai se afunilando, a gente aprende com um foco muito voltado para o dissertativo, né? Dissertativo argumentativo, sobretudo, por conta da prova do Enem. E o verbo dissertar significa falar sobre. Então, quando o professor está dando uma aula, ele está dissertando sobre aquele assunto. E por que o gênero dissertativo argumentativo é cobrado no Enem? É você falar sobre o assunto determinado e também argumentar, colocar o seu ponto de vista, ok? Então, esses são os 5 tipos textuais. Os gêneros textuais, eles estão inseridos nos tipos. E eles são considerados, na língua portuguesa, praticamente infinitos, né? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem crônica, romance, novela, fábula, piada, receita, horóscopo, bilhete, enfim, bula de remédio. Todos esses nomes que eu falei. Travou para mais alguém a live? Todo mundo tá vendo normal? Não, eu estou Então foi, vendo Não normal. travou, não. então foi só para o José. José, se continuar travada, qualquer coisa você sai e volta. Sai da live e volta. Tá? Tá sem som para mais alguém ou só para o Caio? Só para Só ele. pro Caio. Caio, vê se você tá com alguma parte tem uma parte de áudio que você pode clicar aqui que você fica sem ouvir. Dá uma olhadinha. Então, voltando, né? Todos esses nomes que eu falei aqui, gênero, crônica, fábula, todos são gêneros textuais, tá? Então, essa é a principal diferença. Quando o Marcuse, que ele está falando aqui sobre a questão de gênero, ele está falando exatamente isso. Os gêneros, eles são dinâmicos, né? Hoje, com o advento da internet, a gente também tem gêneros novos como podcast, playlist, tutorial. Todos esses nomes são gêneros novos, é o que a gente chama de gêneros digitais. E fazem parte do nosso universo hoje. Por isso que é comum em provas, além de tirinha, que já é um clássico de provas como as provas do IF, a gente também pode separar com meme, com charge, com outros tipos de gêneros que fazem parte hoje da nossa vida, ok? Vamos para a primeira questão. Lembrando que vocês vão colocar a resposta no chat, tá? Voltou aí, Caio, som? Então, beleza. Vamos lá. Tem alguém falando no chat? Vamos para a primeira questão, galera. Por suas características linguístico-discursivas, o texto elaborado pelo jornalista Jairo Marques
João, não precisa escrever no caderno não, tá? Você pode colocar só as respostas do gabarito, por exemplo, questão 1, a resposta que você colocou, para no final a gente ver quantos você acertou, tá bom? Por suas características linguístico-discursivas, o texto elaborado pelo jornalista Jairo Marx poderia ser corretamente enquadrado entre diversos gêneros textuais. Dos listados abaixo, apenas um apresenta propósito comunicativo incompatível, olha aqui, ó, incompatível com o texto, em virtude do seu caráter objetivo e impessoal. Assinale-o. O que ele quer saber aqui, primeiramente? Nós temos 5 opções. Dessas 5, uma, ela não tem relação com o texto que a gente acabou de ler, tá? E aí ele quer saber qual é. Então, letra A, editorial. Letra B, relato. Letra C, crônica. Letra D, artigo de opinião. E letra E, depoimento. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar para mim aqui qual a resposta. Ó, João falou que é letra C. Todo mundo colocando no chat rapidinho a resposta. Tô vendo que a maioria está achando que é letra C. O Arthur acha que é letra E. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer um questionamento para vocês. Todo mundo está colocando que é crônica. Por que seria incompatível com uma crônica? Se vocês não quiserem falar, podem escrever, tá? Que eu sei que às vezes vocês têm vergonha. Quais são as principais características de uma crônica? A crônica é um texto que ele tem um tom de pessoalidade e ele é um texto relativamente curto, que fala de questões do cotidiano, que traz reflexões. Então, vocês acham que o texto que a gente acabou de ler ele é completamente incompatível com uma crônica? Pensem bem. Ah, então já tem gente mudando aí a opção, né? Então, eu já vou antecipar para vocês que não é a letra C. Não é crônica, tá? Quem é essa pessoa que está com o nome de user? Que está falando que acha que é D porque não fala que é impessoal. Vou voltar aqui no texto rapidinho, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Aprendi com a professora amorosa. Quando a gente tem aqui essa conjunção de verbo, o que está depreendido aqui atrás? Eu, sujeito oculto. Eu aprendi com a professora amorosa. Então, tem caráter de artigo de opinião, sim. Também não é a letra D. Já eliminei 2 opções para vocês. Não é a letra C e não é a letra D. Galera, olha só. A resposta correta aqui dessa questão é a letra A, tá? Vou colocar aqui para vocês, então. Número 1, letra A. Por quê? Né? Tem algumas pessoas que acertaram. O editorial, ele traz uma opinião referente quando a gente está discutindo uma questão e está sendo discutida uma questão ali, né? Mais do ponto de vista do jornal, né? Um posicionamento do jornal, da revista, do site. Nesse caso, como eu tenho ali características de um artigo de opinião, né? O autor ele vai usar verbos flexionados na primeira pessoa, é uma opinião do jornalista, é uma opinião dele próprio, da sua observação ou da sua vivência, não do jornal em si, tá? Mesmo que, de certa forma, por publicarem,
né, como se o jornal concordasse com a visão do jornalista. Mas, nesse caso, a resposta correta aqui é o gênero textual que, nesse contexto, é incompatível é a letra A, editorial. Todo mundo entendeu essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para a questão número 2. Então, quem acertou, coloca um certinho aí, já contabiliza um pontinho, para ver quantos a gente vai acertar no final, ok? Questão número 2. Os meninos tateavam tudo o que havia no jardim com cuidado de mariposas em busca de néctar. Cheiravam cada uma das flores e das folhas com profundidade e em silêncio. Sorriam com a surpresa de asperezas de caules ou com a maciez de pétalas. Questão número 2. O tom poético, filosófico, reflexivo do texto de Jairo Marx resulta da utilização de recursos expressivos intencionais. Não é possível, entretanto, encontrar no texto. Essa questão aqui é sobre figuras de linguagens, ok? Metáfora, ironia, hipérbole. Ele vai falar aqui de uma série de aspectos e ele quer saber qual é o recurso que não aparece nesse trecho, certo? Letra A. Metáfora. Uma comparação implícita, relação de similaridade entre duas palavras ou expressões. Exemplo, os meninos tateavam tudo o que havia no jardim com cuidado de mariposas em busca de néctar. Primeiro ponto. O conceito que ele colocou aqui de metáfora está correto? Não. Sim ou não? Não. Eu acho que não, isso é mais no tom de comparação. Viu como aí? Não, gente, olha só, eu não tô perguntando se é a resposta correta da pergunta, tá? Eu estou perguntando se o conceito de metáfora está correto. Se é uma comparação implícita entre duas palavras ou expressão. Tá certo? Não. Tá correto, gente. Tá correto. Metáfora é isso mesmo. A gente tem duas figuras de linguagens que são relacionadas. Eu tenho a comparação e a metáfora. Qual é a diferença? Na comparação, eu tenho o uso de conectivo. Conectivo como? Ela é bonita como uma flor. Isso é uma comparação. Quando eu tenho uma comparação implícita, ela é uma flor. Ela é uma flor de verdade? Ela tem pétalas, tem caule? Não. Eu estou fazendo uma comparação implícita como se eu trouxesse características de uma flor para essa pessoa. Então, ela pode ser bonita, pode ser cheirosa, pode ser delicada, pode ser sensível. Isso é uma comparação implícita, né? O implícito é algo que está ali sutil, não está explícito. Então, está correta. Tá? A explicação de metáfora que está extremamente correta. Tá? Vamos para a letra B. Antítese. A associação de ideias contrárias por meio de palavras ou enunciados de sentidos opostos. Também está correto. O conceito. Sorriam com a surpresa de asperezas de caules ou com a maciez de pétalas. Letra C. Aliteração. Aproximação de fonemas consonantais iguais ou semelhantes com a intenção de criar um efeito sensorial. Então, é uma figura aqui que traz aspecto sonoro. Os meninos tateavam tudo. Ó, TTT. É